Trocamos então de painel para esta segunda parte deste primeiro programa da segunda série, nesta iniciativa da TSF com a Direção-Geral de Educação e com a Universidade Católica. Vamos continuar com este tema, que é a ideia nascida para alguns e que hoje é para todos, sob a capa geral Democracia para que te quero. Ora, nesta segunda parte, com este painel com alunos do 11º e do 12º ano da Escola Secundária de Vagos, vamos às sementes da democracia, precisamente a primeira parte, uma ideia nascida para alguns e que hoje é para todos. Connosco está, como é habitual, um coordenador científico desta iniciativa, João Sequeira, licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais e que está agora a tirar o mestrado também na mesma área. João, vamos às reflexões para lançarmos a discussão com este segundo painel de alunos da Escola Secundária de Vagos. A democracia, como todos a conhecemos hoje, tem as raízes na história da Grécia Antiga, como dissemos há pouco. Mas será que era para todos na Grécia Antiga? Vamos perceber isso um bocadinho com estes nossos alunos. Será que era para todos os homens? Será que incluía as mulheres? A democracia evoluiu e continuou como a conhecemos minimamente em Roma. Mas será que os próprios romanos eram muito democráticos ou não? Isso também vamos discutir. A pergunta que vos faço também e que vos deixo é: será que poderemos dizer que a democracia é universal hoje em dia? Ou seja, existe em todo o mundo? Ou seja, aquilo que vos pergunto também é: a democracia será mesmo para todos? Para todos os homens e todas as mulheres do mundo? Ou será que ainda é um regime ou uma forma de governo que é apenas restrita ao Ocidente, à Europa, se quisermos, à Europa e aos Estados Unidos e pouco mais? Deixo-vos estas pistas para discutirem e estou ansioso por vos ouvir. João Sequeira, licenciado em Relações Internacionais, em Ciência Política e Relações Internacionais e que está a tirar o mestrado da Universidade Católica, que é o coordenador científico desta iniciativa da Direção-Geral de Educação, TSF e Universidade Católica. Ora, então temos aqui um segundo painel de alunos da Escola Secundária de Vagos. Posso dizer que, podendo não ser, como dizia o João Sequeira, para todos, para homens e para mulheres, pelo menos aqui há uma tentativa em Vagos, já que neste segundo painel invertemos a situação. Passamos a ter 3 homens e uma mulher, ao contrário do primeiro painel, em que estavam 3 mulheres e um homem. Temos a Ana Julião, que é aluna do 11º E, o José Pereira também do 11º E, o Rodrigo Gomes do 12º D e o Martim Martins do 12º D. E vamos então, nesta segunda parte, para as sementes da democracia, começando pela Ana Julião. Ana, a origem da democracia, costumava-se dizer que era uma democracia imperfeita, a grega. Exato. A democracia iniciou-se na Grécia, como já foi referido. Era uma democracia direta, pois eram os cidadãos que decidiam as leis. No entanto, nem todos eram cidadãos. Para ser cidadão, era preciso ser filho de pai e mãe ateniense, no caso da cidade de Atenas, ter nascido na cidade de Atenas, ser do sexo masculino e ter formação militar, ou seja, dos 18 até aos 20 anos. Ficavam de fora as mulheres, os escravos e os chamados metecos, que eram os estrangeiros, ou seja, que eram de outras cidades. Na Grécia Antiga, as mulheres ajudavam muito as crianças até aos 7 anos e a partir daí os homens saíam de casa e iam aprender a ler, a escrever, a falar, enquanto que as mulheres ficavam em casa a aprender as coisas de casa e assim eram habituadas a não sair. A obediência. Exatamente. Se calhar, quando estamos a ouvir a Ana a dizer isto, lembramos-nos de outras partes, de outras latitudes em que isto continua a acontecer, e não podemos esquecer o Prémio Nobel da Paz, que ainda foi atribuído há dias, precisamente por causa dos direitos das mulheres. O José Pereira, do 11º E, lança-nos aqui alguns desafios. Havia, ou como dizia aqui o professor João Sequeira, havia ou não democracia nos tempos da República Romana? Boa tarde. Se na época se perguntasse a um ateniense se os romanos tinham um regime democrático, a resposta seria não.
porque a República Romana surgiu depois de uma monarquia e não era visto pelos antigos gregos como uma democracia. Há historiadores atuais que também discordam dos que defendem que havia democracia, considerando que o poder popular teria sido uma fachada para encobrir quem realmente comandava. Ou seja, uma oligarquia, que era um grupo de pessoas muito ricas. Outros consideravam que... E continuam a ser. Certo. Outros consideram que as Assembleias e o Senado eram os elementos democráticos da Constituição da República Romana. A participação dos cidadãos nas tomadas de decisão limitava o poder e os interesses da aristocracia. O Senado e os comícios representavam o conjunto dos cidadãos romanos, constituindo por isso a base da autoridade do Estado. As leis e outras decisões importantes iniciavam-se com a fórmula o Senado e o povo romano, frases cujas iniciais CPQR estavam gravadas no estandarte das legiões romanas. As magistraturas eram altos cargos de Estado atribuídos por eleição. Os magistrados que chefiavam o governo, o exército, aplicavam a justiça, fiscalizavam os mercados e defendiam os direitos dos cidadãos mais humildes de Roma, os plebeus. Eram considerados invioláveis e sagrados, tendo o direito de veto sobre as decisões que pudessem prejudicar os plebeus. Há aqui princípios democráticos, eleições, proteção dos mais desfavorecidos e defesa dos direitos dos cidadãos. Os romanos criaram os cursus honorum, que eram cursos para preparar aqueles que iam dedicar-se à política. Estes princípios foram pouco a pouco desaparecendo à medida que os imperadores esvaziaram o Senado e os comícios dos seus poderes, tornando-se detentores de todo o poder. Também a sociedade romana era uma sociedade com uma enorme desigualdade entre os muito ricos e uma maioria de gente muito pobre. Havia muitos escravos que por vezes eram maltratados. Veja-se, por exemplo, a luta dos gladiadores, onde os romanos assistiam com entusiasmo a essa crueldade. Houve assim alguns aspectos onde se vislumbrava uma ténue democracia no tempo da República Romana, mas outros houve que iam contra qualquer princípio democrático. Uhum. Deixa-me aqui, já se falou aqui várias vezes nesta emissão e nós já aprendemos aqui coisas bastante interessantes sobre o que são as vossas reflexões. Este cursus honorum, isto é apresentado como os eleitos, aqueles que estão a ser preparados, é um caminho da honra, do que vamos fazer, e no entanto, o que mais combatemos hoje nas democracias modernas é o político profissional. Há aqui uma contradição entre essas bases, essas sementes e o que vivemos hoje. E eles achavam que os políticos tinham que ser profissionalizados, no sentido de ser preparados para... E nós hoje não é? Não há aqui uma contradição nos conceitos de democracia? Pois, talvez. É um ponto de vista que deixo para a reflexão. O Rodrigo Gomes é aluno do 12º D e lança-nos aqui o desafio, um desafio bastante interessante. Aqui ao longo desta emissão temos ouvido muitas vezes falar da liberdade de expressão. Eu não vou dizer que foi a coisa que foi mais falada, mas porque não tem essa contabilização feita, mas foi bastante falada como uma das bases fundamentais da democracia, até chegando a ultrapassar esta coisa de que tanto se fala, que é o direito a votar, o direito de voto. E o Rodrigo Gomes permite-nos aqui uma pequena viagem nestas sementes da democracia para falar sobre o direito de voto e como é que ele evoluiu ao longo dos tempos. Como já abordaram, a democracia teve os seus inícios na Grécia Antiga. O direito de voto começou a ser mais falado foi no início do século XVIII, onde começaram a aparecer destas ideias chamadas ideias iluministas, sendo as principais a liberdade, a igualdade de todos perante a lei, a separação de poderes e o direito de voto. Com estas ideias no ar lançadas pelos teóricos iluministas e com as crises que havia no momento, mais condições de vida, trabalho, etc., a população começou a revoltar-se. Destas revoluções, a mais importante foi a Revolução Francesa, que foi a primeira e a que inspirou tantas outras revoluções liberais.
Após esta revolução e a independência dos Estados Unidos da América, foi aí que existiram as primeiras experiências de sufrágio alargado, mas ainda não universal. Neste modelo político liberal implantado, o sufrágio não era ainda reconhecido como um direito universal. Por exemplo, na França não era permitido o voto às mulheres e nos Estados Unidos o sufrágio fazia distinção do ganho financeiro e da classe social. Ou seja, para se votar tinha-se ter uns certos ganhos financeiros e tinha-se pertencer a uma certa classe. Deixa-me só, Rodrigo, acrescentar aqui que até ao 25 de Abril as mulheres também não podiam votar em Portugal. Sim. Verdade. É este tipo de sufrágio que só pode ser exercido por alguns cidadãos que cumprissem alguns critérios ligados aos ganhos financeiros, chamamos de sufrágio censitário. E este tipo de sufrágio era comum na época. Após algum tempo de liberalismo e monarquias constitucionais, começaram a reinar novamente os impérios e as ditaduras, e todos nós conhecemos os casos mais famosos, como o da Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, a Espanha de Franco e Portugal do Estado Novo de Salazar. Nestes casos ainda existiam as ditas eleições, mas era como se não existissem. Os votos no final de tudo não contavam para nada, pois estas eram manipuladas. Assim, o direito de voto, apesar de existir, recuou alguns passos. Só com o fim destes regimes políticos é que conquistámos o verdadeiro direito de voto que até hoje se mantém em vários países. Depois desta passagem, um pouco da história da evolução do voto, Martim Martins, é um nome difícil, Martim Martins, o Martim é dos Martins, que é aluno 12º D, propõe-nos aqui refletir sobre o conceito do que é uma democracia liberal e qual o papel do Estado numa democracia liberal. Estou curioso, o que é uma democracia liberal? É verdade, o que é uma democracia liberal? Em primeiro lugar, cumprimentá-lo e cumprimentar o representante da Universidade Católica, os técnicos da TSF, todos aqui presentes. Em primeiro, o meu primeiro ponto é o que é uma democracia liberal. E eu gostaria de fazer então esta pergunta, se me fosse permitido, ao público. Não é uma pergunta dirigida a ninguém especificamente, mas gostava de vos perguntar, para vocês, o que é uma democracia liberal? Se alguém gostasse de responder, não são obrigados. Sim, esse conceito nós vamos já passar o microfone a quem se inscrever para falar. Vamos avançar. Ok. Então, estamos à espera que haja candidatos. É um bocado isso. A democracia liberal tem 3 pontos fundamentais. A proteção dos direitos individuais, o Estado de Direito e a separação de poderes e as eleições livres e justas. Todos nós conhecemos a proteção dos direitos individuais, onde uma democracia liberal coloca um forte foco na proteção dos direitos de todos. Mas o Estado de Direito e a separação de poderes, termos com base num Estado de Direito, o que significa que todos temos os mesmos direitos seguindo uma lei base, que é a Constituição, e temos as eleições livres e justas, que são, evidentemente, como elegemos quem nos representa. E agora a pergunta que me fazia a mim mesmo quando escrevia o guião e quando escrevia estes pontos, era se Portugal é uma democracia liberal. O nosso país é frequentemente classificado como uma democracia liberal. O país adotou uma Constituição democrática em 76, depois da ditadura do Estado Novo, como já aqui foi referido mesmo no anterior painel, e depois, e embora Portugal seja considerado uma democracia liberal, é importante observar que nenhum sistema político é perfeito. O nosso é só ver um bocado de notícias e vemos isso. E que os desafios e debates políticos sobre medidas impostas, foi apresentado há momentos o Orçamento de Estado, no dia que gravamos isto, foi apresentado há momentos o Orçamento de Estado e já está a haver discussão sobre as medidas impostas. Em Portugal temos partidos de ideologia liberal, temos, da pesquisa que eu fiz, apareceu-me 2, temos um mesmo com liberal no nome, a Iniciativa Liberal, como é conhecida, e temos o CDS também, que tem uma ideologia liberal. Mas Portugal não é só o único país liberal. Aliás, Portugal tem uma posição muito baixa naqueles que são os países liberais de todo o mundo. Temos uma posição, estamos na posição, aliás, 28ª. É uma situação preocupante. Mas quais são os 5 países mais liberais do mundo? Temos a Noruega, que lidera, a Islândia,
a Suécia, a Nova Zelândia e a Dinamarca. O que é que se passa com Portugal? Portugal tem uma pouca participação política e uma pouca cultura política. Temos, na escala de um estudo feito, o estudo chama-se Democracy Index, que diz que Portugal tem uma pouca participação política e uma pouca cultura política. E o que eu quero ressalvar aqui, já que temos aqui um representante da Direção-Geral de Educação, é importante falarmos da abstenção, e é importante falarmos no papel que a DGE pode ter em alterar esta abstenção e estes votos. Só nas últimas eleições tivemos uma abstenção de cerca de 50% a 60%. Temos uma minoria a decidir pelo país. E é uma coisa que a DGE e uma coisa que pode ser tratada nas escolas. O país já... E temos vários programas de cidadania e desenvolvimento, como é o caso de educação sexual, que foi também imposta pelo Ministério da Educação. E por que não falarmos de política? Há uma disciplina, Ciência Política, que é do 12º ano, e por que não, desde cerca do 9º ano, do 10º, ou mesmo no ensino secundário, desculpem esta confusão minha, podiam, de certa forma, ter uma... Promover a discussão política nas escolas, porque é importante, porque nós saímos da escola muito mal preparados para a vida futura, é uma verdade, e então na política estamos mesmo muito aquém de tudo o que é a vida real. Martins, saem mal preparados em quê, concretamente? O que é que falta? Por exemplo, nós... Falta prática, falta... Maioritariamente não conhecemos algumas coisas de política, damos na disciplina de História, mas na disciplina de Cidadania, mas devia haver um conceito geral, como há de Educação Sexual, que são várias disciplinas a falar de um todo, como o caso de Ciências, como o caso de História, como o caso de Português. Não estou a dizer que essas disciplinas seriam as que tivessem este programa de política nas escolas, mas é um projeto que devia andar para a frente e que é preocupante os alunos e os jovens eleitores, quer dizer, todos os que estamos nesta sala, alguns já votam, outros estamos daqui a cerca de 5 anos nesta sala, todos já poderemos votar. E acredito que irão haver, e acredito que haverão muitos mais problemas em Portugal com isso e com a política se nada for feito. Nesta reflexão que nos traz ao debate o Martim Martins, aluno do 12º dia da Escola Secundária de Vagos, deixou aqui algumas reflexões. Eu vou perguntar à Ana Julião, que é aluna do 11º se quer acrescentar alguma coisa. Pareceu-me que estavas aqui inquieta a ouvir o Martim, ou foi impressão minha? Talvez tenha sido impressão. Eu concordo com o Martim. Concordas? Portanto, o que é que nos falta? Em que é que vocês não estão preparados? Já lançaram aqui o desafio à Direção-Geral de Educação e por esse caminho ao Ministério da Educação, sendo que as Direções-Gerais continuam e os ministros mudam, o que não deixa de ser interessante. Portanto, vocês querem um programa mais prático, é isso? Talvez, e que nos dê a conhecer o que é a política, pelo menos aqui em Portugal. Nós conhecemos os regimes que já tivemos. O regime que temos não é o que eu mais conheço, pelo menos eu falo no meu ponto de vista. Conheço muito melhor o regime salazarista, que é um regime que nós já não temos há pelo menos 50 anos. Ou seja, acho que podiam usar um tempo do nosso horário para falar mais sobre a política neste momento, nos dias de hoje, em Portugal. Uhum. Mas, tentando aqui nestas pistas, o que é que falta, se podes dar 1 ou 2 exemplos aí? O que é que tu gostavas de saber? Ana? Os partidos políticos que nós temos, eu não conheço nem metade, nunca ouvi falar, mesmo ouvindo notícias, pouco sei deles.
A Constituição, eu não conheço a Constituição, já sei o que é a Constituição, mas não sei o que é que ela diz, e acho que esses são dois dos exemplos que nos poderiam ensinar a nós, assim, de forma mais Falta um profunda. resumo da Constituição. Exato. Falta um resumo. Falta uns resumos dos resumos para ajudar mais no debate. José Pereira, queres acrescentar algo a estas provocações deixadas aqui pelo Martim, do 12º D? Não queres sair do que já preparaste sobre o que foi a história da democracia. Rodrigo Gomes, 12º D. Tenho de dizer que concordo com os meus colegas, acho que saímos mal preparados da escola para enfrentar a vida adulta. Sim. Não só politicamente, mas também provavelmente a maior parte de nós não sabe o que é o IRS, não sabe estas certas coisas que são necessárias e acho que deviam ser implementadas nas aprendizagens essenciais, essas certas coisas pequenas, mas que todos devíamos saber. São as tais coisas do dia-a-dia. E é isso que falta um sentido prático no ensino. Neste trajeto por esta segunda série desta emissão, nesta parceria da TSF com a Direção-Geral de Educação e Universidade Católica sobre democracia para que te quero, quase que dá vontade agora de eu lançar aqui uma provocação. Martins, não te queremos para nada. Pois, se calhar foste longe demais. Não sei. não é ir longe demais. Apresentei aqui algumas coisas, portanto, que são verdades. Saímos... Ora, vamos lá ao tópico que deixaste aqui. Deixaste aqui um tópico na tua preparação para esta tua intervenção, que é precisamente este. Eu vou ler. Que liberdades, que limites é que nós queremos para não sentirmos a democracia ameaçada? Este é um excelente tópico. Onde é que está o limite? O limite está em partidos extremistas chegarem ao poder. Vimos o caso de vários partidos ao longo dos tempos chegarem ao poder em diferentes países, não estou aqui a falar só em Portugal, e descambarem o país inteiramente, desculpa a expressão, mas deixarem o país de certa forma de pernas para o ar. Em Portugal temos vários partidos, não vou estar aqui a enumerar nem a dizer quais os partidos. Estamos em democracia, não há aqui aquele partido, o partido A é mau, o partido B é ótimo, tem boas, é o meu partido. Não estamos aqui para isso, mas não deixarmos que partidos com ideias extremistas e partidos que possam, de certa forma, penalizar a democracia cheguem ao poder. É claro que a palavra final é sempre do Presidente da República, mas também o mesmo poderá estar numa posição em desvantagem. Martim, deixa-me perguntar-te, estás-te a referir a que partido em concreto? Ou Chega? De certa forma, ao Chega, ao Partido Comunista, de certa forma, os partidos mais de extremo. Para darmos nome às coisas, Sim. O que tu queres dizer, que é para a gente perceber melhor, portanto, tivemos uma experiência recente, não foi? Sim, o PCP a suportar um governo. Portanto, achas que esses partidos deveriam ser banidos? Não, claro que vivemos em democracia. Uma democracia não serve para isso, não serve para, de certa forma, terminarmos com os partidos. Cada um tem a sua ideologia. Os partidos apenas deviam ter, não é outra ideologia, propostas mais concretas para apresentar ao país. Não propostas que vão tirar há cerca de 50 anos, como é o caso do Chega, em casos do direito de voto e das minorias em Portugal, por exemplo. Temos agora a abrir o debate à plateia. Recordo que estamos aqui no auditório cedido pela Câmara Municipal de Vagos. Temos uma plateia... cerca de 50 pessoas, espero não estar a difundir nenhuma fake news, e vamos à primeira participação, uma pergunta ou um contributo à discussão, por favor. Temos outra também ali, por favor. Adriana Pinho, do 11º E. Foi-nos falado da democracia ateniense no início do painel, mais precisamente pela Ana Julião, que é a quem eu vou redirecionar esta pergunta.
na época da democracia ateniense, como era o comportamento ou a opinião que as mulheres mantinham e seguiam em relação à exclusão e à indiferença que estas passaram? Ana. Como eu já referi, as mulheres eram educadas a ficar em casa, ou seja, elas não tinham uma opinião propriamente definida, porque quem decidia eram os cidadãos, e as mulheres não podiam ser cidadãos, ou seja, as mulheres obedeciam e eram submissas e não podiam dizer, eu não gosto e quero fazer diferente, porque desde pequenas, desde que nasciam, que ficavam em casa e eram habituadas assim. Portanto, está respondido pela Ana o que é que ele preparou para esta emissão especial. Temos outro contributo da plateia. Olá, boa tarde. Sou a Lara Porto, do 11º E. Só tenho uma pergunta. Falaram aí na escravatura no tempo dos romanos e no tempo de hoje, a escravatura branca. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Como é que está? É legal? Não é? Como é que é essa questão? Deve ser abolida? Não? Estou a perguntar para saber como é que isso funciona hoje. Estamos nos tempos de alguém da mesa quer dar um contributo a isto? Não, ninguém quer dar um contributo. Vai ficar Lara Porto sem resposta, mas fica a reflexão neste debate que estamos a promover com os alunos do ensino secundário da Escola Secundária de Vagos. Mais alguma pergunta que esteja para surgir? Havendo, faça um sinal para a gente poder voltar aí. Vou novamente ao João Sequeira, que é o coordenador científico destas emissões, com o tema geral Democracia para que te quero, e que hoje especificamente aborda esta questão de uma ideia que começou para alguns e que acabou por ser uma ideia, pelo menos uma ideia partilhada para todos. João. Sim, eu gostava de referir aqui um pormenor, que acho que foi aqui o nosso colega Martim que referiu, salvo erro, que foi a questão de nós conhecermos coisas pequenas. Que coisas pequenas é que são essas, Martim? Acho que disseste o IRS, salvo erro, mas falaste de outras, se não foi o Martim, desculpa-me. Não, acho que foi o Rodrigo que fez essa intervenção. O Rodrigo Gomes, do 12º D. Perdão. Gostava de saber também que coisas outras pequenas é que estás a pensar, porque de facto são as coisas pequenas que fazem a diferença, não é? São os pormenores e é no pormenor que estão as diferenças. E gostava-te de deixar o desafio de se achas que há uns que estamos em condições de saber mais sobre política do que outros, ou se achas que hoje em dia conseguimos todos saber por igual, porque temos todos mais ou menos o acesso mais ou menos à mesma informação, ou se achas que não, achas que é diferente. E gostava também de referir um pormenor que achei interessante, nos limites aos partidos extremistas chegarem ao poder. Acho que é interessante porque toca num assunto que a ciência política também estuda, que é o facto de, em algumas constituições, está previsto que nem todos os partidos podem chegar aos parlamentos, ou seja, existe aquilo que se chama na ciência política cláusula barreira. Para vocês terem noção do que isso significa que é um limite a que os partidos têm que chegar, 5%, 4% dos votos a nível nacional, por exemplo, de forma a que partidos que não têm essa quantidade de votos definida pela Constituição, por simplesmente não entram com à porta. E porquê é que isto foi feito? Para vos dar o exemplo, o partido nazi, por exemplo, na Alemanha, foi um dos responsáveis para isto existir hoje, por exemplo, na Alemanha. E de alguma maneira limitar esta existência. Agora, eu pergunto-vos será que isto é democrático? Nós fazermos isto? Será que não devíamos dar oportunidade a todos isto é uma pergunta provocatória, de propósito, para todos expressarem a sua opinião, mesmo aquelas opiniões que nós não gostamos? Afinal de contas, segundo alguns, nós devemos dar a liberdade para eles se exprimirem, mesmo que nós discordemos da opinião, certo? Pelo menos alguns acreditam nisso. É sempre qual é o limite da liberdade de expressão, sendo que depois também se coloca a questão. E depois eles chegam lá e não nos deixam mais falar. Exatamente. Ou seja, é um paradoxo. Nós temos que aceitar. Exato, é um paradoxo da tolerância. É um lançamento. É difícil. E se encaixa bem esta questão, não sei se alguém quer responder a estas perguntas do Dr. João Sequeira, ou se tem alguma ideia, não é responder às perguntas, é se tem algum contributo a dar sobre esta ideia. Isto encaixa aqui e depois tem a ver também com a difusão da informação, porque nada se consegue hoje sem difusão de informação. A questão é como é que se chega e que se fala aqui da intermediação dos órgãos de informação tradicionais. E vamos novamente ao Martim Martins, porque tem aqui uma série de
tópicos mais provocadores, diria assim. A imprensa como quarto poder, distinguir a imprensa tradicional com os dos novos meios de comunicação e como os novos meios de comunicação têm influência na realidade política. Um tema ligado com o outro, Martins, e que nos pode aqui conduzir à questão da liberdade de expressão. Todos sabemos que há 3 poderes base numa democracia: o poder judicial, o poder administrativo e o poder executivo. Também, para mim e para alguns, há um quarto poder. O que é o quarto poder? É a imprensa, é os mídia, é a rádio, é a televisão, é os jornais. Numa democracia liberal, a imprensa é frequentemente referida como o quarto poder, pelo seu papel fiscalizador dos outros 3 poderes. Desempenha um papel crítico na exposição da corrupção, abuso de poder e informações importantes para a população. Temos 2 imprensas, a imprensa tradicional e os novos meios de comunicação. A imprensa tradicional é aquela que nós estamos mais habituados, é a rádio, como é o caso da TSF, é os jornais, como é o caso do Jornal de Notícias, ou a televisão, como é o caso da IRTP. Tem uma influência que desempenha um papel importante na definição da agenda política de todos, destacando tópicos e questões de importância pública, e a mesma supervisiona o governo, investigando corrupção, escândalos e abusos de poder em tudo o que é canto, como bem sabemos e como já foram vistas por todos nos últimos anos. Já os novos meios de comunicação englobam plataformas online e digitais. Temos o exemplo do Jornal Polígrafo, o Jornal Observador ou o Jornal de Ecoeconomia online. Tem uma influência política que, para poder amplificar vozes de grupos marginalizados, e permitir que questões antes ignoradas ganhem algum destaque na vida pública. Desafiam a narrativa tradicional e podem criar movimentos políticos ou causas populares. As notícias e informações podem se espalhar rapidamente, incluindo fake news e desinformação, o que pode ser problemático. Aqui um problema que temos com estes novos meios de comunicação social, muitas das vezes não são legislados pela entidade reguladora da comunicação social, o que pode haver aí um pequeno problema na difusão de notícias, certo tipo de conteúdos, sim. Certo tipo de conteúdos. Obrigado. Depois destas reflexões que nos deixou aqui o Martim Martins, temos um regresso ao início do programa. Luís Almeida, aluno do 10º D, pediu para falar. Luís. Não, era só para levantar uns temas para a plateia. Não, assim não. O microfone virado quietinho aí, okay, para a gente conseguir ouvir é a mania de mexer com as mãos. Esses cursos ao norte. Vá. Era só para propor à plateia. O Martim falou das democracias liberais mais fortes. Falou de 5, eu confesso que não me recordo uma, mas falou da Suécia, da Noruega, da Dinamarca e da Nova Zelândia. Qual era a quinta? Islândia. Pronto, dessas 5, 4 são monarquias. Por exemplo, a Dinamarca com Margarida II, a Nova Zelândia com o rei Carlos III do Reino Unido, e, portanto, como é que se conjuga o facto de serem democracias mais liberais com o facto de serem monarquias, claro, constitucionais e, claro, com um pouco ou um restício de poder. E depois perguntava também se não cabe a nós, já que falámos da não preparação dos jovens para a vida adulta e nomeadamente para as eleições, se não nos cabe a nós investigar o que os partidos propõem, os planos eleitorais dos partidos, E voltamos ao início. Quem é que quer responder? As algumas foram dirigidas ao Martim. Posso responder eu dos vários países. Como tu disseste, Luís, algumas são monarquias constitucionais. Têm um parlamento. O país que eu vou dar exemplo não está aqui, mas é o Reino Unido. Nem está nos países mais democráticos do mundo, encontra-se mesmo abaixo de Portugal, o que é uma coisa estranha, ver o Reino Unido abaixo de Portugal, mas sim, nesses países existem monarquias, mas também existem uma forma de governo que é o governo administrativo, administram o país.
eu não estou muito por dentro disso, mas consigo dizer que nesses países já há muita estabilidade. Em Portugal vemos, aconteceu escândalo ali, aconteceu escândalo acolá, aconteceu aquilo, aquele partido político disse aquilo e o outro já está... Mas isso não é o debate democrático. Isso é o debate democrático. Nós não podemos querer que se debate e depois que não se fale. Essa é a questão, a luta democrática é um bocado por aí. Eu quero agradecer. João Sequeira, vamos para as notas finais desta emissão. João Sequeira, que é o coordenador científico deste projeto, desta segunda série do projeto Democracia para que te quero, em que vamos percorrer o norte a sul do continente português para falar de democracia nas escolas, espreitar, ouvir o que é que as escolas pensam. Ou tentar, pelo menos. Bom, simplesmente para finalizar, eu diria que é muito importante nós ouvirmos os jovens, porque, como vimos, eles têm as preocupações que estão certas, estão corretas, os diagnósticos estão bem feitos e estão bem assinalados por todos. Acho que é importante também assinalar o facto de muitas vezes os jovens não serem ouvidos e eles próprios o terem destacado. E iniciativas como esta só lhes fazem querer participar mais, e espero que seja esse o objetivo que também tenham no futuro, e que incentivem colegas a fazer o mesmo, a participar em iniciativas parecidas ou semelhantes, e perceber que a democracia, afinal, também pode ser mesmo para todos, não é só para alguns. Portanto, é um bocadinho por aí que eu gostava de assinalar, e gostava de ressalvar que todos que aqui tiveram contributos que são de facto importantes para a democracia. Uns assinalaram os seus problemas, outros assinalaram os seus pontos fortes. Democracia para que te quero? De facto, a pergunta é aberta, mas é muita discussão que nós podemos ter com isto. Ou seja, nunca se coibam de continuar a discutir e continuem, porque a democracia é para isso que ela serve, é para nós termos ideias diferentes, e é através de ideias diferentes que nós poderemos melhorar ainda mais a nossa democracia e esta forma de regime que tanto amamos, apesar de tantos defeitos ter. No final, talvez a gente consiga fazer um guião ao fim de alguns séculos sobre isto, porque democracia para que te quero, nem que seja para estarmos a fazer aqui esta emissão especial, que pelo menos em Portugal não seria possível nos outros tempos. Agradeço ao João Sequeira, o coordenador científico. O som desta emissão esteve a cargo do José António Barbosa, da TSF. A imagem, para aqueles que nos virem com imagem, é do Pedro Silva, da Global de Notícias. Escola Secundária de Vagos, agradecer à professora Isabel Capela, coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento, à professora Manuela Alves, de Filosofia, às professoras Amélia Morgado e Teresa Rodrigues, de História. Agradecer-lhes a todos a preparação deste programa, deste conteúdo, em que, recordo, a TSF não teve qualquer intervenção na seleção dos temas, foi uma seleção perfeitamente livre. Os temas chegaram aqui através do debate interno dentro desta, e isso mesmo acontecerá com as outras escolas, para nos trazer até esta emissão. Obrigado a todos e até breve.